Oi, querida turma do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller, aqui é o professor Rodrigo Calderaro. Nós vamos ter uma videoaula de História. Nós estamos começando um tema novo. Terminamos, na primeira avaliação, o tema um, que falava do finalzinho ali da Idade Média, né, do absolutismo, e o tema 2, que falava do renascentismo, ou seja, uma transição do mundo da Idade Média, como a Europa conhecia, para um mundo mais, vamos dizer assim, moderno, nos termos deles e na época deles. Século XV e XVI vão viver, vai ser um tempo onde as bases da Idade Média estão em modificação. E a gente viu que o humanismo, o antropocentrismo, o renascentismo, eles vão influenciar mudanças na forma de pensar do ser humano. Uma delas é fundamental para a gente entender esse assunto que vamos começar hoje. Tema 3 do livro de vocês, o capítulo 1 vai ser sobre o cristianismo em transformação. Então, turma, nós vamos ver como o contexto social, político e intelectual da Europa do século XIII, XIV, e XV e XVI vai influenciar uma mudança também na religião oficial do continente, que é o cristianismo. Então, turma, venham comigo. A cristandade dividida é o primeiro capítulo de vocês. Esse capítulo quer nos dizer que vão existir uma série de razões para que o cristianismo perca sua força. A cristandade dividida significa que o cristianismo, que era uma religião forte, que durante a Idade Média, o período feudal, dominou cada feudo, estava sob a influência da Igreja Católica, cada feudo tinha uma igreja. Então a gente vê como o cristianismo era grande durante o período da Idade Média. Mas, com as recentes mudanças que estamos estudando, o cristianismo vai perdendo força. Ele vai sofrendo divisões dentro dele mesmo. Então, o primeiro fator de divisão dentro do próprio cristianismo é um movimento que a gente ficou conhecido como iconoclastia. A iconoclastia era um movimento de pessoas dentro da própria igreja ou pessoas da sociedade civil, do corpo secular, ou seja, pessoas que não eram ligadas à igreja, que destruíam imagens de santos, imagens de Jesus, imagens que remetiam ao cristianismo. Por quê? Porque eles fundamentavam a compreensão deles de que não se deveria adorar nenhum ídolo. Na Bíblia diz que o povo de Moisés adorava um bezerro de ouro. E aí a gente tem aí uma releitura dessa passagem bíblica, que em algumas pessoas que ficaram conhecidas como iconoclastas, eles empreendiam essa destruição dos ídolos, né, das imagens de santos, porque acreditavam que o culto a imagens não era um culto cristão, não deveria ser uma prática cristã. O Concílio de Nicéia, que foi um concílio, para explicar melhor para vocês, é uma reunião de bispos, né? Os bispos são as grandes autoridades das dioceses das igrejas. Vamos lá. Diocese é uma unidade administrativa. Quem é o governante dessa unidade administrativa é o bispo. Então, uma diocese é como se fosse uma célula da igreja em algum local. Essas dioceses elas nasceram durante o Império Romano, quando Roma conquistava diversos territórios, mundo afora, ela estabelecia uma diocese, ou seja, deixava ali naquele território um papa desculpem, gente, um bispo para cuidar dos interesses do papa. Então, esse bispo, ele era o chefe de uma diocese, e uma diocese era como se fosse uma célula da igreja ali na província romana que foi conquistada. Quando os bispos tinham que se reunir, eles se reuniam em um concílio. Então, o concílio de Nicéia aconteceu na cidade de Nicéia e resolveu esse problema aí da iconoclastia. Definiu que, sim, cultuar imagens de santos é uma prática da igreja. Não tinha por que destruir imagens de santo. A igreja agora estava reconhecendo o culto aos santos, o culto a Maria, por exemplo. Todos esses cultos que não eram originários da doutrina cristã, eles eram matéria de discussão. Então a igreja tinha que se reunir
para ver se ela aceitava incluir esse culto na doutrina ou não. Isso vai criando divisões, rachas. A racha, ou divisão, ou como se chama na história, o cisma do Oriente, é o mais famoso de todos. O cisma do Oriente aconteceu no século XI. Basicamente, o que é o cisma do Oriente? É quando a Igreja Católica Apostólica Romana divide-se em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, governada pelo Papa, vai se separar da Igreja Ortodoxa Cristã, que é a igreja que funcionava no Império Romano do Oriente. Então, lá no Império Romano do Oriente, Bizâncio, lá no Império Bizantino, em Constantinopla, tinha um líder da Igreja Católica também. Ele era o patriarca. Então, o patriarca, ele era sempre o líder lá da Igreja Católica instalada no Império Romano do Oriente, e o Papa era o líder da Igreja Católica instalada em Roma, sede do Império Romano do Ocidente. O cisma do Oriente, em 1054, é quando o Império Romano do Oriente decide desligar-se da Igreja Católica de Roma e criar a sua própria Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Católica Ortodoxa, ela se separa então da Igreja Católica Apostólica Romana, cria sua sede em Constantinopla. O seu chefe é o patriarca, não é o papa. As missas são rezadas em grego em vez de latim. Existe toda uma diferença ritualística dessa igreja ortodoxa cristã, católica cristã, para a igreja católica romana, que tem sede em Roma. Então essas duas vai se separar, as duas vão ser igrejas cristãs, as duas vão ser católicas, mas vai ter uma série de divergências, tanto administrativas quanto doutrinárias. Então é aí nesse momento que o cristianismo se divide. O cristianismo que era um só para todo o Império Romano, agora não é mais. Eu vou ter duas igrejas cristãs dentro do Império Romano, uma do Oriente e outra do Ocidente. E essas igrejas não vão mais ser iguais. Por fim, isso é uma decisão que está influenciada primeiramente por essa característica que a gente já estudou. Que a gente já estudou lá no Império Bizantino, que é o Césaropapismo. O Césaropapismo é o fato de o líder religioso acumular os mesmos poderes do líder político. Ou seja, quando o Papa ele vai alcançar o lugar de Papa, ele é o líder da igreja, ou seja, ele é o líder espiritual da igreja. Mas quando a Igreja Católica Apostólica Romana torna-se a religião oficial do Império Romano, o Papa ele também vai ter um status de chefe de Estado. É aos poucos que a Igreja Católica Apostólica Romana vai criando seu próprio país, a sua própria nação. Hoje, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Fica em Roma, mas o Vaticano é um país. Quem é o chefe desse país é o próprio Papa. Então o Papa, ele acumula os poderes de líder temporal, ou seja, de líder político, ele é o líder de um país e ele também é o líder de uma igreja. O Césaropapismo, ele vai influenciar essa cisma do Oriente, porque lá na Igreja Ortodoxa, o patriarca vai querer também ser o chefe de Estado. Então, as disputas de poder dentro da própria igreja é que vão fundamentar essa série de divisões, de cismas. Por fim, o Papa vai ter que excomungar o patriarca, ou seja, retirá-lo da religião católica. A excomunhão é uma prática que o Papa faz de não reconhecer mais aquela pessoa como cristã. Ele retira o batismo, ele retira o reconhecimento de cristão daquela pessoa. Aquela pessoa não pode mais, por exemplo, ser considerada cristã. Então, o patriarca, que é o chefe da Igreja Ortodoxa, ele não vai mais ser reconhecido pelo Papa. E o patriarca também vai fazer esse mesmo movimento e não reconhecer mais o Papa, que está lá em Roma, como o líder da Igreja Católica.
Então a Igreja Católica vai ter que aderir a novas práticas. Por quê, turma? O que a gente tem que entender é que o tempo está mudando, a sociedade está passando daquela mentalidade medieval, passou pelo humanismo, está vivendo o renascentismo, então a sociedade está mudando, a forma de pensar das pessoas está mudando, a igreja também tem que mudar. E a igreja tinha muitas práticas que eram consideradas erradas. Vamos ver. As dissidências eram aquelas seitas que hoje a gente conhece como seita. Quando um grupo se desliga da igreja e começa a praticar a doutrina cristã pelo seu próprio entendimento, sem a obediência à doutrina da Igreja Católica. As dissidências elas vão ocorrer muito na Europa. Nós vamos ter o movimento dos cátaros, que eram cristãos, mas que não praticavam a missa, eles faziam rituais domiciliares em casa, cultuavam o fogo, tinha uma série de diferenças entre os cátaros e os cristãos apostólicos romanos. Os valdenses também eram outra dissidência da Igreja Católica. Eram grupos que decidiam se desligar da Igreja por não concordarem mais com a Igreja, mas por concordarem com Jesus Cristo, por acreditarem ainda, por manterem a fé cristã. Eles só se desligavam da Igreja Católica porque decidiam caminhar o caminho de Cristo como eles acreditavam que era certo. Então, a existência das dissidências na Europa vai forçar a Igreja Católica a modificar algumas práticas para poder conter essas divisões. As dissidências, como já falei, também são as seitas heréticas. Por exemplo, uma das seitas heréticas seria o culto a Maria, que na época, no século XI, Maria ainda não poderia ser cultuada como é hoje, cultuada como a Mãe de Deus. Para isso, a Igreja vai instaurar o Tribunal do Santo Ofício, também conhecida como a Santa Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício era uma junta que tinha um Papa, existiam alguns bispos ali a serviço do Tribunal da Santa Inquisição, e esses bispos eles iam investigar essas dissidências e seitas heréticas e descobrir, acusá-las de serem heréticas. Como a gente já viu, as heresias é toda aquela prática contrária aos dogmas da igreja. As heresias é falar, por exemplo, mal de Jesus, falar que Jesus não é filho de Deus, era um homem comum. Heresia, por exemplo, é dizer que Maria, para a Igreja Católica, não é a mãe de Jesus, ela é uma mulher comum, ela não é mãe de Deus, ela não é imaculada, não concebeu sem pecado. Tudo isso é uma heresia. Adorar o Satanás, por exemplo, são heresias. Então, todas aquelas dissidências que saíam da igreja eram consideradas seitas heréticas. O Tribunal do Santo Ofício era um tribunal criado para investigar e julgar essas seitas e puni-las também. A punição geralmente era com a fogueira, então matavam-se as pessoas que proferiam heresias que eram contrárias à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana criou um tribunal para julgar e executar pessoas que fossem contra os seus dogmas, as suas doutrinas. Isso a gente vai observar durante o finalzinho da Idade Média e até um pouquinho até o século XV e XVI. Tá? O Tribunal do Santo Ofício ele vai se estender durante séculos. É uma prática muito monstruosa da Igreja Católica do século XIV, do século XIII, XIV, XV e XVI. Daí a igreja vai criar algumas coisinhas na doutrina para poder frear esses avanços muito modernos. Ela vai criar a remissão dos pecados no século XII, finalzinho do século XII, que resumidamente é o perdão dos pecados. E como se perdoava? A igreja vai começar a vender indulgências, ou seja, o Papa, nessa imagem aqui do meio, a gente vê que tem um Papa escrevendo um documento e pessoas colocando moedas nessa bancada. Esse Papa está, por exemplo, criando um documento em que está perdoando essa pessoa, vendendo o lugar dela no céu. Ou seja, a pessoa dá o dinheiro, o Papa escreve o documento dizendo que está perdoando aquela pessoa pelos pecados dela, e essa pessoa está perdoada, está com seu lugar no céu garantido, porque foi o Papa, o líder da igreja, que assinou aquele documento que reconheceu o perdão do pecado. Ora, gente, a gente vê que a igreja não tem esse poder. A gente vê que quem perdoa é Jesus, quem perdoa
é Deus. Então, a igreja começou a vender o perdão. A venda de indulgências é uma prática vergonhosa da igreja da Idade Média e da Idade Moderna, onde ela começava a vender o perdão em troca de dinheiro. Isso vai enriquecer muito a igreja, porque muita gente da época queria ser salva e eles acabam pagando. Vocês lembram que esse contexto é o contexto da peste negra. Então tem muita gente morrendo, então tem muita gente com medo de ir para o inferno. Então, comprar o seu perdão, comprar o seu lugarzinho no céu, vai tornar a igreja rica. A igreja vai se aproveitar da ignorância do povo. Já no século XV, ela vai instituir os 7 sacramentos, que são os sacramentos que a gente conhece: o batismo, o casamento, a extrema-unção para aqueles que estão morrendo, né? Então, a gente tem aí, citei 3 dos 7 sacramentos. Os 7 sacramentos, eles não são originais da doutrina cristã. A gente vai vendo como a igreja vai implementando elementos para poder modernizar, né? Garantir ali que as pessoas continuem nessa fé, continuem cristãs, não saiam desse caminho e sim se mantenham sob o domínio do poder político da igreja. Mas isso não vai ser suficiente. A gente vai ver muitos movimentos contestatórios no século XIV e século XVI, e esses são assuntos da nossa próxima aula. Por fim, o livro de vocês trata do poder papal. O crescimento das ordens mendicantes, como dos franciscanos, vai ameaçar, né, o poder do Papa. As ordens mendicantes são ordens religiosas fundadas por doutores da igreja que acreditam de um modo particular de viver o cristianismo. Então, eles eles moram em um castelo doado por um senhor feudal, lá eles fazem um mosteiro e eles ficam reclusos ali. Isso é uma ordem religiosa, um monastério. As ordens mendicantes já vão ser um pouquinho diferentes, vão ser ordens, como por exemplo os franciscanos, que são freis que acreditam que devem viver um modelo de extrema pobreza, ou seja, eles devem renunciar às suas riquezas e viver na rua de mendicância, mendigar para viver. Eles não têm, por exemplo, animais, não plantam, eles apenas vivem de doações. E assim eles se ocupam somente em rezar e viver a pobreza, porque acreditam que Jesus foi pobre, então o modelo de cristão é Jesus Cristo. As ordens mendicantes vão ameaçar o poder do Papa porque vão se tornar muito numerosas, vão encher as cidades. E isso vai ser antagônico ao luxo do clero. Algumas ordens religiosas, por exemplo, as mendicantes e outras, vão enriquecer, porque vão se aliar com a burguesia que está governando as cidades, vão encher as cidades, e isso vai gerar que eles vão ter que vão começar a acumular riquezas. Inocêncio III é um papa, que está no livro de vocês, que ele vai tentar reformas. Ele vai melhorar o nível dos pregadores da igreja para que a mensagem cristã alcance mais pessoas, vai combater esse enriquecimento do clero e vai combater as heresias. Inocêncio III vai ser um papa muito influente. No entanto, ele vai viver num momento em que a residência do papa vai ter que ser retirada de Roma, porque Roma estava em constantes invasões. A transferência da residência papal vai para a cidade de Avignon, uma cidade francesa. Só que essa transferência vai aumentar os custos da igreja. Manter o Papa na França, longe de Roma, vai ser muito caro. Isso vai gerar muita insatisfação dos cristãos. Eles vão ver que o Papa não vai ter poder para combater todo esse problema. Então, gente, turma, o que está acontecendo? O cristianismo, que era um movimento grande, ele está se dividindo dentro dele. Existe muita contestação dentro dele. Então, esses são os principais fatores que vão gerar insatisfações dentro do cristianismo. Então, a gente vai ver na próxima aula como que os movimentos contestatórios vão acabar por criar as religiões chamadas protestantes. Turma, a gente fica por aqui. Existe uma folhinha de atividades sistematizar e refletir, que está no final do capítulo 1 do tema 3. Vocês vão resolver essa atividade e me enviar através do Clipe Escola para ver como é que ficou a fixação desse assunto, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, evitando sair de casa. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!